Olá! O Repórter Justiça desta semana fala sobre os relacionamentos amparados pela lei brasileira. Casamento, união estável e mostra também quando essas relações chegam ao fim. Você sabe como fica a questão legal em cada uma dessas situações? Antes só do que mal acompanhado. É o que diz quem prefere ficar sozinho. Bom, a menos que o candidato, é claro, se encaixe perfeitamente naquele rol de grandes virtudes. Esse parceiro não existe, gente. Não existe, não. Enfim, a história mostra isso, né? E pode procurar, né, Tânia? Pode procurar. Muitos autores têm se interessado em desvendar o que passa pela cabeça de quem ainda não encontrou a vontade de se unir ao outro. Em tempos de redes sociais, informações que viajam muito rápido, ficar só torna os adeptos à escolha um pouco contraditórios. Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem aparecer e querem holofotes e querem vários contatos nas redes sociais, elas caminham para um comportamento muito isolado, né? Muito independente, muito individualista. Enfim, é uma coisa curiosa. Sociologia, psicologia, psicanálise, a gente tem tentado ler esses comportamentos, porque essas pessoas vão para o consultório, né? Essas pessoas vão fazer terapia em bar, essas pessoas... o que eu percebo é que as pessoas não estão realizadas emocionalmente, elas reclamam disso, mas elas não mudam esse status quo do solteiro. Mas não tem jeito. A sociedade cobra. Parece naturalmente ditar um caminho para a maioria dos bilhões de seres humanos sobre a Terra. Casamento, maternidade ou paternidade para a felicidade plena. Tanto que os casamentos persistem. Esses casamentos, e a indústria do casamento lucra muito com isso. Cada um tentando se superar, né? Superar o outro, há comparações, né? Não diminuiu, apesar das pessoas, né, estarem casando mais tarde, eles persistem. Às vezes casam várias vezes. Você vai conhecer agora um relacionamento com uma declaração de amor de verdade. Apesar de muita gente falar, mas não é possível, depois de 30 anos você ainda gosta de sua esposa? Eu falei, não, eu gosto sim. Não tenha dúvida, eu gosto da minha esposa. Não trocaria ela por nada. Marlene e Fraime escolheram o casamento tradicional. É impressionante a cumplicidade que os dois transmitem. 4 filhos e 40 anos depois do sim. Dica: elogiam as virtudes um do outro, qualidades que procuram cultivar até hoje. Ele é uma pessoa família, né? Uma pessoa muito assim, humana, né? Trabalhador, né? Uma pessoa que quando pega um negócio ele encara e vai em frente, não é de deixar para lá, né? E carinhoso, é uma pessoa muito humana. E isso para mim é uma qualidade fora de série. Era bonita, né? Era simpática, era amável, era carinhosa, tudo isso me cativou. Gostava muito de coisas de casa, gostava de cozinhar, fazia, quer dizer, tudo isso me ajudou com que o nosso relacionamento fosse melhor ainda, tá entendendo? No Brasil, um erro pode ser corrigido pela anulação de um casamento, mas é um processo difícil. Se anula casamento no Brasil somente em situações extremas. A lei, ela prevê quais são as situações. Eu posso dar um exemplo. Uma enfermidade que a pessoa omitiu da outra, que pode prejudicar as gerações, como uma doença genética que o outro omitiu, que possa passar para os futuros filhos. Além do casamento em que existe a necessidade de habilitação legal perante o cartório civil, tem ainda a união estável. O artigo 226 da Constituição Federal estendeu a proteção à união estável entre homem e mulher. A Lei 8.971, de 1996, reconheceu a união estável, mas, ao corrigir a anterior, não estipulou o tempo mínimo de convivência para configurar essa relação. A união estável, sendo reconhecida no cartório, você tendo aquele documento contratual, ela traz a segurança. A insegurança, ela surge daqueles casais que vivem uma relação familiar, né, muito parecida com o casamento, pública, mas nunca colocaram isso para o mundo estatal. O que colocaram isso para o mundo estatal? Nunca reconheceram no cartório e nunca se casaram. Ao considerar o Código Civil de 2002, assim como no casamento formal, é estabelecida a comunhão parcial de bens.
a não ser que se registre outro tipo de regime em cartório. Os regimes existentes a gente explica daqui a pouco. Outro casal que causa inveja, mas aquela inveja boa, é a Valéria e o Henrique. Depois de quase 30 anos de casamento, eles sabem que o segredo de uma união feliz pode parecer complicado, mas surtiu efeito com eles. Você tem que amar os defeitos, porque as qualidades é muito fácil de amar. Agora, né? amar o que é bonitinha, boazinha, né? Agora, amar os defeitos, saber que aquela pessoa tem aquele defeito e relevar é muito mais difícil. E quando você sabe lidar com isso, aí a coisa anda, entendeu? O que mais te irrita? Vamos contar aqui. Não, uma coisa assim, a questão de horário, né? Eu sou meio assim, bagunçada com horário, né? E ele não, ele é muito rigoroso com horário. E uma coisa que me irrita é quando ele se arruma bem antes, tipo 1 hora antes e começa. Vambora? Já tá pronta? Vambora. Isso é uma coisa que me irrita. Calma, ainda tá na hora. Ele quer que eu fique pronta bem antes. Isso é uma das coisas que me irrita, entendeu? Mas eu já aprendi a conviver com isso já. E você, Henrique? O que te irrita na Valéria? Rapaz, olha, é fazer compra, viu? Sair pra fazer compra é uma tortura, porque eu nunca vi... Todos os homens, né? Não gostam de sair. Olha, a gente viajou agora e assim... É um dia da viagem só para fazer compra, aí é o meu dia de tortura. Aí minha coluna dói, é um negócio complicado. Mas isso o casal tira de letra. O importante mesmo é permanecer junto. Enquanto houver planos, é vida, né? Então a gente continua planejando. Você vai saber agora o que está previsto na lei sobre separação judicial, divórcio e regimes de bens. E mais, a história de uma mãe de 3 filhos que teve que enfrentar a difícil ruptura de uma relação a 2. Janine experimentou o casamento de uma outra forma. Depois dos primeiros anos juntos, as brigas já faziam parte do dia a dia do casal. Foi desgastante. É muita briga, só um lado cedendo não funciona. Eu acho que a gente é muito imaturo, né, quando casa. Então, não sei se devia ter um curso, não podia, tinha que ter que casar com certa idade. Né? Hoje eu me sinto preparada para um casamento, naquela época... A solução foi mesmo acabar com o casamento. A separação veio e com ela a tarefa difícil de explicar tudo o que estava acontecendo para os 3 filhos. Todo um preparo psicológico, né? Estamos separando, mas nenhum deixou de amar você. Você não é o motivo da separação. Muitos casais ainda tentam levar a união adiante por conta dos filhos. Mas a psiquiatra explica que a separação pode ser bem vista pela criança. Tudo depende dos pais. Às vezes as pessoas, eu vejo muito, ficam muito junto por causa dos filhos, pelo receio, né, dessa repercussão nas crianças, né? Hoje a gente sabe que tem até estudos nessa área que as crianças dependem muito como os pais levam esse divórcio. Né? Se um pai fica desequilibrado, acaba utilizando as crianças para atingir o outro, faz algum tipo de alienação parental, claro que essa criança vai sofrer. Os pais mal resolvidos acabam transferindo. Isso para a criança. Isso, né? Mas não necessariamente o divórcio é algo ruim para a criança. E isso as pessoas têm que ter essa noção. O problema do marido com o alcoolismo chegou ao extremo e a separação foi um divisor de águas na vida dela. Graças a Deus eu tomei essa decisão, na época que eu tomei, foi assim uma paz dentro de casa, né? Apesar de eu escutar muitos anos, eu prefiro meu pai, eu quero morar com meu pai, né? Porque isso dói, porque você se dedica ali 24 horas do dia para a criatura vir e falar assim, meu pai é mais legal que você, eu quero morar com meu pai. Nossa, isso dói. Mas a gente entende também, o pai só pegava a parte boa, né, das férias, exatamente, não precisava dar bronca. O divórcio não tem jeito, né? Do ponto de vista psicológico é um marco mesmo na vida da pessoa, que pode ser melhor ou pior. O que eu converso muito com os pacientes
é que em qualquer relação também você precisa diversificar os estímulos assim. Muitas vezes a pessoa fala, ele é minha vida, né? Coloca tudo, todas as expectativas de vida, né? Tudo nesse casamento. Eu acho que a gente tem que estimular que esse casamento dure, né? Ceder quando for preciso, mas você tem que continuar com seus amigos, com seus prazeres, com a sua vida profissional. E ainda assim, mesmo seguindo todos esses passos, criar os filhos sozinha não foi nada fácil. Sabe quando você fala assim, poxa, podia buscar ali na escola, só para dar um alívio, porque é um alívio. Não tinha ninguém para fazer isso. Por mais que minha mãe ajudasse, não era uma coisa que eu podia contar assim, olha, toda quinta-feira você busca eles na escola. Né? Então, isso eu senti muita falta. Muita falta de alguém para dividir essa responsabilidade. Além de enfrentar e ter de superar esse processo, quem se separa tem questões judiciais para se preocupar. De acordo com a lei, a sociedade conjugal termina por 4 motivos: a morte do companheiro, anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. No divórcio, você quebra todo e qualquer vínculo que você tinha com a outra pessoa. Inclusive, você pode se casar novamente com outro ou outra. Na separação judicial, você continua com algum vínculo com essa pessoa, por isso você não pode se casar. E na separação judicial, há possibilidade, no prazo de 1 ano, você restabelecer essa sociedade sem precisar se casar novamente com a mesma pessoa. E no divórcio, não. Quando a separação vem, é hora de colocar em prática o regime de bens acordado na época do casamento. Hoje existem 4 tipos. O regime da comunhão universal de bens é aquela que se divide tudo. Dívidas, o que se adquiriu antes, o que se adquiriu depois, herança, só com uma única exceção. Se o autor da herança deixar em testamento uma cláusula que nós chamamos de incomunicabilidade, o cônjuge não recebe. O outro regime é de comunhão parcial de bens. Se divide apenas o que foi adquirido depois do casamento. Esse regime, ele prevalece como legal desde 1977, porque no Brasil há casais que não escolhem. Quando o casal não escolhe o regime de bens, é como se a lei ela interferisse quando você não apresentasse a sua opinião. Então, todas as pessoas que se casam desde 1977 no Brasil sem escolher um regime de bens, é o regime da comunhão parcial. Ainda existe um novo regime, o da participação final dos lucros. E aquele velho conhecido, a separação total de bens, quando o casal não divide nada, mesmo que a união acabe. Lembrando que se você escolher o regime, é necessário que você faça um contrato. O contrato, ele visa a declaração daquilo que você já tem. Porque como nós vamos saber o que adquiriu durante, o que adquiriu antes, se você não declarou ao Estado o que você tinha? Em 2012, mais de 340 mil casais se separaram. O índice baixou em relação a 2011, mas o Distrito Federal continua liderando o estado com o maior número de divórcios. O índice de separações na capital atinge 4,4% dos casais. Diante dessas estatísticas, apenas um seleto grupo consegue ter um segundo casamento feliz e duradouro. O segredo, muitas vezes, é superar o trauma, os medos e encarar um consultório médico. A doutora Maria Cecília já fez muita terapia de casal. Ela sabe que para encarar tudo de novo, é preciso colocar a cabeça no lugar. Nosso trabalho como terapeuta, como psiquiatra, é ajudar as pessoas a controlar as emoções, a ficarem cada vez mais racionais, com a visão, sabe? Mas da realidade, simplesmente a realidade é essa, o que acontece, é um trabalho. Porque eu ajo assim, porque eu estou replicando às vezes um comportamento, eu estou com defesa de algum comportamento. Me questionam, por que você não casa de novo? Eu vou colocar uma pessoa estranha dentro de casa, né? Principalmente para eles, até que ponto esse novo casamento vai dar certo? Então, se for para reconstituir uma vida, então depois que eles tiverem a deles. Os solteiros e o novo mercado que surgiu com força total. Alimentos, serviços, imóveis, tudo voltado a esse público que optou por ter uma vida, digamos, solitária. E ainda,
os trintões que não abrem mão da família e não saem da casa dos pais. Eu sempre ajudei minha mãe. Minha mãe vai querer que vocês venham todo dia agora. 30 anos, solteira e companheira fiel dos pais. Em poucas palavras, é dessa forma que podemos descrever a Suênia. Ao contrário de muitas amigas que já casaram ou saíram da barra da saia da mãe, ela não se desespera quando o assunto é casamento. E essa palavrinha te incomoda ou não? Não me incomoda, mas também não é alguma coisa que eu fique encucada também. Não é... Como morar sozinha já foi um projeto de vida, casar nunca foi, assim. Nunca foi um sonho entrar na igreja, como a grande maioria das mulheres. Eu nunca formatei isso na minha cabeça como algo primordial para eu ser feliz e para nada disso. Inclusive, o meu pai fala isso. Meu pai fala, mas você já tá velha, né? Porque todo mundo sai aqui de casa, os meus irmãos, um acho que casou com 27, o outro com 28. Mais novos que você. Mais novos que eu, já tem filhos e família, aquele modelo de família formatadinho, assim, eles já tinham. E é uma coisa que eu não penso para agora. A socióloga explica que essa é a tendência de muitos jovens, mas existe uma diferença quando se compara o comportamento do homem e da mulher. O homem que está construindo a carreira, que quer viver uma vida emocional e sexual bastante independente e que, nas alusões pessoais dele, ele vai se encontrar com alguém ou vai ter um relacionamento estável com alguém depois dos 45, 50 anos. Até lá, ele tem que curtir muito a vida, ele tem que viver em muitos lugares, viajar muito, condensar a carreira, etc. Do outro lado, um grupo de mulheres, e aí eu posso até dar faixa etária, porque essas eu acompanho de perto, que estão entre os 30 e os 45, que desistiram de relacionamentos mais duradouros, mais extensos, e que também falam, a partir de hoje eu vou estar só. Né? Quer dizer, não vale mais a pena investir no casal, não vale a pena mais ter expectativas com relação à vida a dois. Então são pessoas que, depois de alguma caminhada e alguns sofrimentos, algumas cicatrizes, estão dizendo que, bom, acho que vou ficar só. Suênia acredita que a felicidade não depende do casamento e de filhos, mas não descarta a possibilidade de formar uma família mais pra frente. Por enquanto, o objetivo da jovem é viajar o mundo. Eu tenho muita vontade de, por exemplo, ir para Índia. O meu interesse é muito mais de conhecer coisas que são muito diferentes, muito distantes da nossa realidade. Assim. E com família em casa, você não ia conseguir? Com filho e com marido, como que a gente viaja para a Índia com criança pequenininha? Tem custo também, isso não é uma coisa muito barata, né? Você, sendo independente, você consegue viajar, viver, né, assim, desfrutar muito mais. Então, e é tido como viajar é muito bom, curtir a balada é muito bom. Existe também essa pressão desse lado, né, assim. E o que será que os pais, casados há mais de 40 anos, pensam disso? Eles já são avós e sabem bem o gostinho de ter um neto. Se for para casar, para ser feliz como eu sou, que ela case. Se não, não precisa casar. Não é? Porque como o casamento traz felicidade, também traz dificuldades e infelicidades. Sem falar na questão financeira. Suênia consegue economizar bem no final do mês. O dinheiro que seria para o aluguel vai direto para a poupança. Morar aqui não me dá tanta despesa, né? Morar na casa dos meus pais não me dá despesa quase que nenhuma. Eu tenho as despesas que são próprias, praticamente minhas mesmo, que é internet, TV a cabo, que são coisas que eu pago e algumas coisas para casa que você acaba comprando. Mas é claro que os desafios existem. A falta de privacidade é um deles. Às vezes a gente acorda de madrugada super preocupada, liga no telefone, aí ela tá lá curtindo, não atende, aí quando chega, por que não atendeu o telefone? Eu não ouvi, estava dentro da bolsa. E quando o casamento acaba e a casa dos pais é o único refúgio? Pode colocar aqui em cima, viu, filho? Como se readaptar? Geralmente a gente sai de casa com o pensamento que, quero minha independência, vou ter minhas coisas. Enfim, aí eu saí. Eu só tive a opção de voltar para aqui, graças a Deus hoje eu agradeço que eu tive a opção de voltar para casa dos meus pais. Fui super bem recebido.
Mas minha vontade mesmo era ter arrumado um outro local para mim. Ao contrário da Suênia, que faz questão de morar com a família, Denis conta os dias para ter a independência de novo. Não me vejo como problema, mas me sinto um pouco incomodado pela idade. Nessa idade, confesso que eu já queria ter conquistado outras coisas. Como falei, estar em outro local, até para minha privacidade. Fico triste quando ele diz que vai mudar, entendeu? Um dia, que você sabe, mãe, né? Se pudesse, ficava com eles tudo pertinho, né? É, dona Maria, mas essa é a tendência. Os solteiros querem ter seu próprio canto e têm conquistado um espaço cada vez maior na sociedade. Um mercado onde você tem muitas pessoas que são solteiras ou pessoas que são pais separados, né? Ou mesmo pessoas que se divorciaram sem ter filhos e que formam todo um grupo social e econômico diferente. O ramo imobiliário sentiu na metragem essa mudança. 40% dos lançamentos são de apartamentos de 1 quarto ou kitnets. É o que está mandando no mercado, porque a procura por esse tipo de imóvel é muito grande. São pessoas que vêm de outro estado, principalmente aqueles que fazem concurso, né? E tem que primeiro passar por Brasília, ficar um certo tempo aqui. Essas pessoas têm procurado muito, e jovens solteiros, né? Pessoas que se separam, né? E que procuram uma comunidade melhor, e esse tipo de imóvel é o que realmente atende aos anseios deles, né? No Brasil já são 4 milhões de residências ocupadas por casais sem filhos ou pelos solteiros. Pensando nisso, a indústria alimentícia não perdeu tempo e começou a reduzir as embalagens, como por exemplo nesse arroz aqui, olha, que vem em saquinhos individuais e serve para uma refeição. Afinal, quem mora sozinho sabe que no final do mês acaba desperdiçando muita coisa. Sempre sobrava alguma coisa, acabava estragando muita coisa. O pão mofa, às vezes você congela, não fica a mesma coisa. O arroz, com o tempo, ele vai perdendo a qualidade, fica duro, dá os bichinhos dentro, assim, né? Então, hoje, com esse mercado novo das pessoas que vêm fazer em casa, ou você comprar uma quantidade menor. Na casa do André, a solução foi contratar uma pessoa para evitar o desperdício. A gente contrata uma pessoa que vem uma vez por semana e ela faz as refeições todas, deixa congelada em potes, e a gente congela e durante a semana a gente vai comendo, assim, esquentando no micro-ondas e pronto. É uma coisa bem rápida, prática e simples. Mudanças que atraem mudanças. Seja no campo econômico ou emocional, é até difícil imaginar o modelo de família das próximas décadas. As pessoas não vão abandonar a ideia de família e de acasalamento, de estar junto, de estar casado. Mas a gente tem reinventado esses conteúdos, mas é uma âncora, quer dizer, você tem uma família, ou seja, é como se você dissesse, eu tenho um núcleo estável, eu tenho alguém que me ampare, então as pessoas vão sempre buscar algum tipo de família, seja ela com que configuração for. A gente foi meio que programado por essa continuidade. É claro que não precisa ser um filho, pode ser relações, né, duradouras, relações que... Então, assim, não é uma ode para evitar o prazer, que eu estou dizendo aqui, acho super bacana. É um equilíbrio, né? Como tudo na vida, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Nessa busca vazia, que vai gerar alguma consequência, né? Vai gerar. O Repórter Justiça termina agora, mas um novo programa vem por aí. Quer mandar uma sugestão de reportagem? O nosso e-mail é repórter@stf.jus.br. Até a próxima!